Boa noite, amados e amadas irmãs da Segunda Igreja Presbiteriana em Araruama. Nesta noite de quarta-feira, dia 27 de maio, nós estamos com um estudo bíblico, estudo sobre dons espirituais, baseado no livro Quem é Você no Corpo de Cristo, de Lyda Knight. Lyda Knight, ela trabalhou mais de quase 40 anos no Brasil como missionária norte-americana e plantou muitas igrejas, fez um belíssimo trabalho missionário. Eu tive a honra, o prazer de conhecê-la. Mas antes eu vou ler o texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 1 a 11. Depois estarei orando e começaremos então a conversar sobre dons espirituais. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Oremos. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós rogamos a tua bênção nesta hora que estamos estudando a tua palavra. Vamos discorrer sobre esse tema, dons espirituais, baseado nesta passagem da tua palavra, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Santo Espírito, nos trouxe à luz esses dons espirituais. Louvamos o teu nome por isso e pedimos a tua ajuda para que compreendamos aquilo que vamos ouvir e aquilo que leremos na tua palavra seja de grande proveito para nós nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. O primeiro dom espiritual, na verdade, é o dom do serviço. Então, nós temos o dom espiritual do serviço. Porque Paulo diz assim, nessa passagem, bem interessante, essa passagem, no versículo 5. E há também diversidade nos serviços. Esse dom espiritual de serviço discerne necessidades práticas, as mais variadas de indivíduos ou grupos, ou de uma situação. Quer tomar a iniciativa. Quem tem esse dom quer sempre tomar a iniciativa, toma a iniciativa, às vezes do seu próprio jeito, para supri-las o mais depressa possível. Faz isso sem se importar com o seu próprio cansaço físico. Fica muito frustrado quando isto não é possível.
envolve-se numa variedade de atividade, às vezes, que vai além da sua disponibilidade de tempo, por achar muito difícil dizer não. Corre um grave risco de negligenciar duas prioridades de primeiro escalão. Primeiro, sua família, seu cônjuge e seus filhos. Segundo, seu próprio crescimento espiritual. Ora, o dom espiritual de serviço dado pelo Senhor são aquelas pessoas que, na igreja e como crentes do Senhor Jesus, elas estão sempre se colocando à frente para fazer alguma coisa. Mesmo que estejam cansadas, elas não deixam o cansaço vencer e ajuda, vai lá trabalhar, vai fazer o serviço, qual seja, né, a necessidade do que precisa ser feito, aquele serviço será feito. Mas, às vezes, esse dom espiritual leva o crente a alguns riscos. E o primeiro deles é se envolver demais da conta, nos serviços da igreja, nos serviços cristãos, e esquece a sua própria família. Então, é preciso ter muito cuidado. Quem tem esse dom de serviço é dom dado por Deus através do Espírito Santo, né, para que aquela pessoa se disponha ao trabalho do Senhor, né? Agora, é interessante observar que este dom não tem nada a ver com necessidades materiais. Não estamos falando aqui daquele serviço de ajudar um cego a atravessar a rua, ou de levar uma cesta básica. Eu levei a cesta básica, eu tenho um dom do serviço. Não é bem isso. Não tem nada a ver com cobertura de necessidades materiais. O serviço como um todo, o serviço na obra do Senhor envolve várias atividades, tá bom? Por isso, Paulo diz no versículo 5 que há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É para o Senhor que fazemos e o Senhor é o mesmo. Em seguida, vem o dom da ajuda. E é interessante o dom da ajuda, porque quem tem o dom da ajuda, e normalmente o dom da ajuda quem tem na igreja o dom da ajuda, normalmente acaba indo para o diaconato, porque são pessoas sensíveis às necessidades imediatas e práticas das pessoas, querendo supri-las quando, pela situação, é bem claro que o outro quer ajuda, ou a um pedido específico. Normalmente, o diácono nato é aquele que tem o dom da ajuda. Ele tem prazer em ser um auxiliar, realizando o serviço. Às vezes, as tarefas conforme as preferências da pessoa sendo ajudada. Ou seja, ele é maleável para aprender e para se adaptar às situações, mas não gosta de ficar responsável por um projeto. Não gosta de liderar. Normalmente, são pessoas que se colocam à disposição para auxiliar, assumem a responsabilidade de auxiliar. Frequentemente cometem o erro de não entender ou não aceitar que a ajuda é realmente um dom espiritual. Acha que isso é natural dele, é uma coisa espontânea, mas é dom espiritual que Deus dá e deve ser valorizado este dom, e não ao contrário, desvalorizado. Tragicamente, o desconhecimento desse dom para o ministério e do claro ensino bíblico que nos dá a importância deste dom no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Quando Paulo, no versículo 6, fala de realizações, embora pareça que tem o mesmo sentido
né? O mesmo sentido aqui de ajuda, de serviço. Na verdade, a ajuda é aquela espontaneidade que o crente tem de ajudar pessoas, né? E especialmente quando ela faz isto com o sentido de pregar a Cristo, de levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, àquela pessoa que está sendo ajudada, especialmente quando esta pessoa não é cristã. E é interessante aqui, apenas como um exemplo, a igreja na Coreia, a igreja presbiteriana na Coreia, cresceu estupidamente. Tem igreja lá de 80 mil membros. E é interessante que os brasileiros que estiveram por lá perguntaram como cresceu tanto. E aí a resposta foi uma só: serviço, ajuda, dom espiritual colocado a serviço do reino, né? Porque pessoas com sensibilidades para as necessidades das pessoas ajudavam e falavam de Jesus. O terceiro dom espiritual é o dom da misericórdia. O dom da misericórdia. A palavra misericórdia, ela é uma composição de miseris cordis, ou seja, coração voltado para a miséria. Embora a misericórdia de Deus seja, em relação a nós, misericórdia da nossa... Deus tem um coração voltado para a nossa miséria espiritual. O dom da misericórdia identifica-se espontaneamente com indivíduos, tanto crentes quanto não crentes, em seus problemas físicos, mentais e emocionais. Ele é sempre atraído pelos aflitos. Ou seja, se vê uma pessoa chorando, ele para saber o que está acontecendo e dá uma palavra ali, naquele momento, né? Vamos consultar aqui Hebreus 13, versículo 3. O que nos diz este texto de Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Ou seja, significa nós termos misericórdia, compaixão, né, da aflição do outro. Só compreensão para com as pessoas aflitas leva-o a manifestar-lhes compaixão genuína, com ações práticas, que reflitam o amor de Cristo e aliviem aquele sofrimento. Relaciona-se espontaneamente com pessoas das mais diversas, inclusive com gente difícil, e o faz com cada um, né, como se fosse uma situação bem pessoal, bem dele. É como se ele sentisse aquilo que o outro está sentindo. Ele sofre como o outro. Então, quem tem o dom da misericórdia, normalmente tem esta sensibilidade de sentimento. Para este irmão, apenas os insinceros ou rebeldes são realmente pessoas difíceis, com as quais não se relaciona bem. Ou seja, com pessoas que não são sinceras e rebeldes, existe muita gente dessa natureza. Quem tem o dom da misericórdia não consegue se relacionar bem. Poderá ter uma tendência de se orgulhar da sua excelente capacidade de compreender as pessoas, e às vezes até menosprezando o outro irmão que não tem este dom. Esquece, e não pode esquecer, não podemos esquecer, que quem tem o dom da misericórdia faz nada mais do que a obrigação, porque este dom ele recebe de Deus. Tudo é Deus que dá, tudo é Deus que faz esta impulsão. Trabalha em nós
e nos usa como ferramenta nas suas mãos para que, com este dom, nós possamos falar de Cristo e mostrar o seu amor. O dom a seguir, que parece que não é dom espiritual, que é isso? Eu reparto o que eu tenho, é o dom espiritual de repartir. A primeira reação, quando se toma conhecimento de uma necessidade material, é o desejo de contribuir para aquilo. Tem gente generosa, que, tendo mesmo pouco, reparte o pouco que tem. E tem aqueles que têm muito e repartem também o que têm, contribuem. E sabe no seu espírito e mente quando e quanto Deus quer usar os seus bens, o seu dinheiro, que estão sob sua responsabilidade. Ou seja, tem a noção de que os bens, o dinheiro que possui, na verdade, não é só dele. Deus é que deu. Seu critério para repartir não sofre as pressões de apelos financeiros, por mais válidos que sejam. Sente muita alegria em ser um canal de suprir necessidades materiais no serviço do Senhor. Identifica-se com estes ministérios e obreiros, pensando corretamente em si próprio como um verdadeiro cooperador na obra e membro da equipe da igreja, da equipe cristã, como povo de Deus. Regozija-se quando fica sabendo que sua oferta foi uma resposta à oração e que chegou na hora certa. Isso aqui, meus irmãos, tem muito a ver com as experiências de muitos missionários que eu já ouvi. Lá no campo, lá no estrangeiro, ele ora dizendo: Senhor, estou precisando desse dinheiro para esse fim aqui, e eu não tenho, não sei de onde virá, mas eu sei que o Senhor mandará os recursos. Missionários que na força da oração, no amor ao trabalho, oram ao Senhor, e pessoas que têm o dom de repartir são impulsionadas a mandar uma oferta. E às vezes sem saber para onde, para quem. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu pastoreei uma igreja, e aí comecei a falar sobre missões. A igreja não falava em missões, não tinha trabalho missionário. Eu disse: irmãos, vamos trabalhar para missionários, vamos orar pelos missionários, vamos contribuir para missões, vamos ter ofertas missionárias, e vamos trabalhar. Aí uma irmãzinha se colocou à disposição lá para orar e para contactar missionários. E aí ela conseguiu contactar um missionário, me passou os dados, eu liguei. Quando eu liguei e falei com aquele casal, eles estavam plantando igrejas lá no Rio Grande do Sul, que ainda não tinha, hoje já temos várias igrejas de várias cidades, inclusive na capital, Porto Alegre. Aquela irmãzinha e o seu esposo deixaram um bom emprego e foram trabalhar em missões. Ela disse: pastor, nossa necessidade aqui prioritária é o leite sem lactose, zero lactose para nossa filha. Ela tem alergia à lactose. E aqui é muito caro. E aí aquilo movemos, e para concluir, irmãos, eu levei para a rodoviária para mandar para Porto Alegre pelo ônibus 2 caixas, cada uma caixa com 15 quilos, 30 quilos no total. Irmãos ajudaram, aquela igreja se mobilizou para o trabalho missionário. Interessante que pode ser que algum irmão interprete você que tem um dom de repartir, que você quer aparecer, né? Que não tem nada disso, você tem demais, você tem dinheiro demais, você
você, não é? Mas este dom aparece naqueles que têm generosidade. Generosidade. É o dom de repartir. Ainda que haja má interpretação, não se preocupe com isso. Isto é dom de Deus. Pode ser um dom que afeta diretamente a família também. Você precisa ter cuidado para que não afete a sua família. Você é o portador do dom, é você que Deus chamou, mas tenha cuidado para não deixar a família em situação complicada. O próximo dom é o dom espiritual do ensino. O dom espiritual do ensino é preparado por Deus de modo especial para esclarecer a sua palavra de maneira atraente e compreensível. Sua matéria é a Bíblia, em que ele discerne os princípios eternos que deveriam governar a vida cristã e identifica suas implicações nos dias de hoje. Quer comparar a Escritura com a Escritura, verdade com verdade, o Velho com o Novo Testamento, procurando descobrir o pensamento de Deus sobre o assunto. Liga coisa com coisa, percebe assim verdades num nível mais profundo do que geralmente se faz. Essa capacidade, esse dom espiritual do ensino não é só para pastor. Aos pastores cabe a docência. O pastor é o docente na igreja presbiteriana, é o responsável pelo ensino. Mas o pastor tem que saber também que há irmãos que precisam ser usados, porque são irmãos que têm o dom do ensino. E esse dom do ensino é uma graça de Deus. Talvez ele não tenha o dom de repartir, talvez. Talvez ele não tenha o dom da ajuda, mas ele tem o dom do ensino. Ele tem o dom do ensino. Né? E aí ele pode... o pastor tem que olhar para essas pessoas, reconhecer os que têm esse dom e utilizá-los na escola bíblica dominical. Quem tem esse dom percebe e transmite numa linguagem compreensível nuances do texto bíblico, que não são percebidos ou ensinados pela maioria. Mas ele sente frustração quando obrigado pelas circunstâncias a exercer seu dom sem preparo bíblico adequado, não fica à vontade nem sente alegria no ensino em si, negligenciando a aplicação na prática, coloca o ensino bíblico ao alcance do aluno, do aluno no seu dia a dia. Ou seja, quem tem o dom espiritual do ensino gosta de ver os alunos empenhados naquilo que está sendo ensinado, não é? E aplicando aquilo no dia a dia, porque ele conseguiu ver nuances da verdade bíblica. Ele, então, traz isto para o aluno, de forma a ver o aluno praticando aquilo que ele ensina. Bem interessante quem tem este dom do ensino. Mas há também o dom espiritual da liderança. Esta é interessante, este dom é muito interessante. Há uma discussão se alguém nasce líder nato ou se o líder é preparado. As duas correntes já chegaram a algum consenso, embora haja ainda alguma discordância, mas o fato é o seguinte: há aqueles líderes em que Deus os torna líderes. Eles não são líderes natos. Os líderes natos também existem. Tá? Já provado que há pessoas que nascem com o dom da liderança, até talvez por uma questão de DNA dos pais, na igreja, no trabalho, lideram, e os filhos, então, normalmente, pode ter, no meio dos filhos, filhos com dons, com dom de liderança. Mas quem tem o dom de liderança é uma pessoa de visão usada por Deus para visualizar, propor e esclarecer alvos a longo prazo. Ou seja, o dom de liderança, e Deus dá através do seu Espírito Santo, para as pessoas terem uma visão muito mais à frente. Ele já enxerga, né? Então ele está vendo agora aquilo que poderá acontecer amanhã.
Então, eles têm essa visão, né? Eu não estou falando aqui de visão escatológica, visão fora da palavra de Deus, não. Nós estamos falando aqui do dia a dia da vida, do dia a dia da igreja, de coisas que precisam ser feitas hoje para que a igreja amanhã tenha continuidade, tenha espaço, né? A igreja precisa crescer, precisa construir. Então tá bom, então vamos lá. Mas o que significa isso para o momento? Prioridade? Então vamos ver, vamos colocar as prioridades, né? Então quem lidera, quem tem o dom da liderança, tem esta visão, mas consegue atuar como imã atraindo outros para que aceitem espontaneamente a liderança dele. Motiva e mobiliza estes irmãos a trabalharem unidos, voluntária e harmoniosamente para alcançar, realizar os alvos. Tem a capacidade criativa de perceber várias soluções do mesmo problema ou oportunidades, mas não gosta de administrar suas ideias próprias e não faz questão de que as coisas sejam feitas do jeito dele. Porque o líder mesmo, ele vai trabalhar em equipe, ele vai compartilhar suas ideias, pedir sugestões, vai fazer aquela mistura como a massa do bolo, né, para poder sair um bolo gostoso e bonito. Assim é o trabalho de quem tem o dom da liderança. Tem a coragem de enfrentar riscos, toma decisões pelo grupo e para o grupo, mesmo estando ali em meio às discussões intermináveis, né? Posições, porque a gente tem que ouvir pessoas que pensam diferentes, mas todos estão com um interesse e o alvo um foco só. E embora aí o líder tem que convergir essas ideias e torná-las práticas, né? E isto é dom espiritual. Quem tem esse dom se deixa de perceber sua necessidade de contar com auxiliares administradores, capazes de levar suas ideias a funcionar na prática. Corre o risco de decepcionar seus liderados e, eventualmente, poderia ser marginalizado pelo grupo que sente que não pode contar com ele. Isso significa o seguinte: quem tem o dom de liderança não é aquela pessoa que é ditadora, não. O dom de liderança dado pelo Espírito Santo de Deus é uma liderança em que vai atuar como corpo de Deus, né? Como um membro do corpo de Deus. Então, imagine, nós temos mãos, temos olhos, né? O que seria as mãos sem os olhos? Então, se eu vou tocar em alguma coisa, pegar alguma coisa, meu olho posiciona, né? Eu estou vendo o que eu vou colocar a minha mão. Então, o líder, o que tem o dom espiritual da liderança, ele quer trabalhar com os auxiliares, porque cada um deles vai atuar numa área para que o objetivo seja concretizado. O outro dom muito interessante é o dom espiritual de profecia, ou dom espiritual do profeta. Bom, explicando, profeta não é o que nós vemos por aí. Eu vou profetizar agora aqui para a sua vida. Não. O dom de profeta, o dom de profecia, na verdade, nós temos o quê? Pregadores da palavra de Deus da forma mais simples. Ninguém precisa aprender a fazer sermão para pregar a palavra de Deus a alguém. Basta que você compartilhe a palavra de Deus, saiba, conheça, né? Para dizer o quanto Jesus ama o pecador, para dizer que Jesus veio e morreu pelo pecador, né? Para dizer que ele está na idolatria, e a idolatria é condenada por Deus, vai para o inferno, ele precisa de Jesus, e aí mostrar os textos bíblicos. Geralmente, quem tem o dom espiritual de profeta ou evangelista, ele tem uma maneira incisiva, franca e persuasiva, né? Alguns pastores, inclusive, são pastores evangelistas.
Eles abrem trabalho. É gente de abrir a picada e de trabalhar o início de uma igreja, uma plantação de uma igreja. Eles não sabem depois conduzir. A docência é uma fraqueza, né? A liderança às vezes não é boa, mas eles sabem pregar a palavra, sabem trazer pessoas a Jesus. Isso é interessante, né? Tem uma forma persuasiva de se expressar. Encara frente a frente as pessoas e problemas. Preocupa-se com os planos, propósitos e vontades de Deus, que ele quer compreender e transmitir. Isto é aquele que tem o dom espiritual da profecia, ou do profeta, ou do evangelista. Identifica, define e repudia o mal. Tem um senso profundo do certo e do errado, sendo intolerante para com a verdade parcial. Tudo é preto no branco. Aponta o dedo. Repreende para convencer do erro, usando as escrituras como bússola para corrigir a direção daquele que se desviou. Deseja reconhecer seus próprios erros, humildemente está disposto ao quebrantamento pessoal, se queda diante de Deus de forma constante, para que ele tenha capacidade espiritual e a bênção de Deus em sua vida, que dê bom testemunho, porque para promover e incentivar o quebrantamento dos outros, daqueles a quem ele vai pregar. Precisam cuidar constantemente do seu relacionamento com Deus, para discernir a direção do Espírito Santo, que propõe suprir necessidades espirituais através desse irmão. Interessante este dom espiritual do profeta ou de evangelista. E aqui a gente termina a primeira parte, nesta noite, a gente termina a primeira parte. Eu quero orar com você e que você possa ler o texto, fazer as anotações, perguntas, e eu estou à disposição para responder a você. Pai Celeste, em nome de Jesus, agradecemos por este tempo de poder falar sobre a Tua palavra, nesse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e queremos, ó Deus, entender sobre dons espirituais. Muitas vezes nós não entendemos que estes são dons espirituais, mas na verdade são capacidades dadas pelo Senhor, porque o apóstolo Paulo mesmo colocou, inspirado pelo teu Espírito, que aprove o Espírito Santo capacitar cada um com dons. E assim pedimos que o Senhor nos dê esse entendimento e que possamos descobrir em nós quais os dons que temos, quais os dons que o Senhor nos deu e quais os dons que com eles podemos trabalhar na tua obra. Ajuda-nos, aperfeiçoa-nos, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, dá-nos uma noite agradável na tua presença de descanso para o dia seguinte de luta. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.